Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Estou grato a Deus por essa bondade, por essa misericórdia, que nós estamos em sua casa. Quero assim nesta noite estar te convidando agora a abrir a sua espada. Abra sua espada em Atos dos Apóstolos, por favor. Aleluia. Agora o irmão Fábio está perto da igreja, né? Graças a Deus. Mas já vai cair na faca, meu filho. Nem chegou direito. Oh, Deus. Mas tudo bem, né? Vai fazer a viaginha. Deus vai estar com você lá, viu? Deus é fiel. Amados, preste atenção aqui, né? Agora. Atos 8. Melhor dizendo, Atos 9. A convenção do nosso irmão Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória dele. Já me bota uma água assim. Essa água aqui está limpa. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. E Saulo respirou ainda, ameaçava Atos 9. E Saulo, Atos 9 primeiro. Saulo, expirando ainda, ameaçava a morte contra o discípulo do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu a carta para Damasco, para as sinagogas, enfim, que entrasse ou algum daquelas vendas que homens ou mulheres conduzidas preso a Jerusalém. E no caminho aconteceu que, chegando-lhe perto de Damasco, cercou-se um resplendor de luz do céu, e caiu na terra, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Disse: quem és o Senhor? Disse: Senhor, eu sou Jesus, o que tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? Humildade. Disse-lhe, Senhor: levanta-te, e então na cidade lá, na direita, deixa eu ver aqui, e serás dito que tem como fazer. E os varões que iam com ele, para espanto, ouviu a voz, mas não via ninguém. Toma o vosso assento. Nesta noite, nesta tradução da palavra de Deus, eu quero assim convidar a você entender o que é uma pessoa perseguidora, uma pessoa que nasceu para caluniar, uma pessoa que nasceu para prejudicar, uma pessoa que nasceu para não ver a obra de Deus crescer, e que não aceitava ser evangelizado, porque ele foi doutrinado que não existia Jesus como Salvador. A Bíblia diz que a conversão de Saulo para Paulo, não foi fácil. Em primeiro lugar, quando Cristo ele sai da tumba, ou estava sepultado naquela gruta, o anjo remove a pedra e ele é trasladado, o seu corpo incorruptível, em glória. A Bíblia conta que lançaram uma mentira dizendo que os cristãos tinham dopado segurança e levado o corpo de Jesus e escondidos. Mas só que a Bíblia conta que para remover aquela pedra,
era muitos homens, porque aquela pedra não é fácil ser removida. E além de tudo tinha soldados, guardas 24 horas na porta, para não trocava de plantão de turno, e nenhum deles dormiam e nem cochilavam, estava guardando a porta. Mas mesmo assim, quando os anjos do Senhor removem a pedra, tira Cristo de lá de dentro, e ele sai andando com o seu corpo incorruptível em glória. E quando Maria e Madalena vai ao encontro e escuta o anjo dizer: por que procura entre os mortos, que já não está mais? Cristo ressuscitou. Naquele momento, Paulo, que é o Saulo, ele lança uma tese e começa a dizer que os cristãos, de ter roubado o corpo agora, ia confundir a mente de muitos. E naquele momento, Sandro, eu percebo, pela esta palavra, que muitas pessoas começaram a acreditar na tese de Saulo, começaram a acreditar na maneira de Saulo que estava falando, porque Saulo, ele não tinha conhecido Jesus, mas Pedro conhecia Jesus. Vamos falar o nome do discípulo todo da Bíblia? Do discípulo? Vamos lá. Pedro. Quem é o outro? Marcos. Tiago. João. Quem mais? Quem mais? Tem mais um aí que você conhece? Do discípulo? Pedro, Tiago, João, Lucas. Tem mais? Já falou lá, Marcos. Tem o quê? Judas. Tem mais. São 11. Mateus. Tem mais. Irmãos, tem mais. E os filhos de Zebedeu, qual são eles? André. Tem mais. Tinha Moisés também, pastora? Discípulo de Jesus, Moisés? Não? Tinha mais o quê? Vamos lá, hein? Está faltando 4. Pedro, João, Marcos, André, Mateus, Lucas, Felipe, Judas e Pedro. Vou falar aqui agora. Bartolomeu. Tinha outros? Vou usar a mente de vocês hoje. Vamos contar? Vamos contar. Pedro. Tem Francisco não, irmão. Francisco você não tinha não. Foi o que? Falou. Vamos lá, hein? Vamos fazer a contagem. Lucas, 1. Mateus, 2. Marcos, 3. João, 4. Felipe, Pedro, 6. Tadeu. Simão, 6. Tomé, 7. Judas, 8. Bartolomeu, 9. Ainda tem 2. Não, Tadeu. Tadeu na Bíblia, 10. Depois você confere lá se tem Tadeu. Mas faltou Moisés. Tem Moisés não? Tem não. Só faltou um. Felipe. Já falou? Irmão. Voltou. Então, eu contei aqui, deu 10. Mas é 11, né? Porque teve um que traiu, né? É 12, mas um morreu. Tirou a vida. Agora, eu te pergunto. Desses todos que estavam reunidos, nenhum foram lá na porta do sepulcro. Desses todos que caminharam com Jesus, nenhum foram lá, senão Maria e Madalena. E quando ela sabe a notícia que o anjo manda dizer a eles, eles voltam a ouvir de novo Maria dizendo: tivemos lá
E o anjo do Senhor disse que ele ressuscitou. E nós entramos dentro onde estava, só estava a sua túnica, mas ele não estava mais. Voltamos aqui. Vou ficar tocando. Já quieta aí. Não estava lá. Por quê? Porque os discípulos, eles não podiam estar naquele momento, porque a cabeça deles estavam sendo procurada. A cabeça dos discípulos estava sendo procurada. Significa, quando uma liderança começa a crescer, e quando persegue o presidente da liderança, todos os componentes começam a ser perseguidos, porque você faz parte de uma liderança. E quando você faz a parte da liderança de um cristianismo, já é pior, porque você não pode se defender, porque o seu líder já estava morto. E ele estava onde? Escondidos. Ele estava onde? Escondido. Aí o que acontece? Quando Maria Madalena fala que ele viria, Tomé começa agora a dizer: é mentira, Jesus não vem, porque se ele tivesse ressuscitado, ele bateria na porta e nós ia ver ele com o corpo transladado. Só que o problema nesta noite, por mais que milagre que Cristo possa fazer, mas nunca nós vemos sinais, porque Deus trabalha no mundo espiritual para o carnal acontecer. Não acontece o carnal para depois acontecer no espiritual. Acontece no espiritual para o teu corpo mudar. Aí eu entendo nesta noite, nesta palavra, que o discípulo precisava de ter um choque térmico da parte do Senhor. E o que acontece? Quando a igreja está dispersa, quando o povo está disperso, quando a mente está dispersa, é porque está aberto a visão carnal. Mas quando ela entra na dimensão espiritual, ela entende que Cristo não era mais carnal, mas andava no meio do povo agora espiritualmente. Ele não precisava mais de caminhar, não precisava mais de comer, e nem de vestir, e nem de beber, porque agora ele era espírito. E quando ele chega, o ambiente fica maravilhoso bem. E quando Cristo chega, o ambiente fica realizado bem. Sabe por quê? Porque Deus não depende do glória meu e teu. É tu que depende de adorar a Ele, para a adoração subir e para a vitória chegar. Porque os anjos adoram, querubins adoram, serafins adoram. Você sabe que muito bem que todos os anjos adoram. E por que tu não adora? Então naquele momento estava o discípulo disperso. Aleluia. E quando nós estamos dispersos, a nossa mente está aberta para o que as pessoas falam. Sempre eu falo: Jesus falou isso? Não, então não fale. Se Deus revelou isso a você, então continue na revelação. Diz comigo: levar o corpo de Cristo. Foi essa tese que Saulo teve. Chegou aos magistrados e disse: vocês não botaram guarda. Eles adormeceram os guardas e levaram o corpo de Cristo. E eu preciso que o Sinédrio libere a autorização para eu expulsar esse povo. Porque se ele está solto, vai acontecer uma rebelião entre eles. Ele vai começar a dividir o povo de Roma, trazendo dissensão. Então, Sinédrio, sem sabedoria, assina o decreto. Sabe o que Saulo faz? Entra nas casas, pega crianças, senhoras, senhores, chuta, joga fora e manda expulsa da cidade. E aonde estava Jesus? Observando. Ele quer assim, é desse jeito que ele quer, é machucando o meu povo que ele quer vencer a guerra.
expulsando. E quando ele vai saindo, alguém fala: Pedro está batizando lá no rio, entre Damasco. E lá, vamos para lá, porque lá Pedro vai nos orientar, Pedro vai nos ensinar. Ele vai de novo ao seu chefe e fala: me dá uma carta, que eu possa ir lá em Damasco e expulsar esses falsos profetas, e trazer o cabeça da liderança e lançar no cárcere. E Sinétrio, sem sabedoria de novo, libera. Sabe o que acontece? Começa a vir as brigas. Aí estava os discípulos reunidos, pregando, ensinando. E quando ele estava quebrando o pau em outros lugares, Estevão estava dizendo que o reino do céu é semelhante às 10 virgens que guarda e espera o noivo. E ele pregava, dizia: mas se nós se arrepender do que nós falamos e pensamos, que as nossas atitudes sejam verdadeiras e não falsas diante do Senhor, e convertendo os corações em Deus, para que Ele venha justificar que Ele é santo e poderoso em perdoar pecados. E ele estava ensinando. Aí ele chega no meio da multidão e fala: como tu ensinas uma falsa doutrina, como tu falas como fosse sacerdote, que tu não é nem sacerdote, tu é apenas um protestante, um da rebelião. E pessoas como você, Estevão, não pode estar em nosso meio, porque pela lei, todos que levantam falso testemunho, usando o nome de Deus em vão, tem que ser apredejado em praça pública. E Estevão disse: eu não estou mentindo, eu não estou lançando mentiras. Cristo morreu e ressuscitou, e nós vimos Ele na sinagoga, sem um arranhão, sem uma pele danificada, só tinha nas mãos as marcas do prego, em seus pés. Mentira nos prove. Com tanta tecnologia hoje, se Deus curar alguém aqui, vai mandar você para o médico fazer todo tipo de exame, para mostrar que Jesus não curou, para mostrar que a tecnologia é mais avançada. Vão tentar confundir mente de pessoas. Se hoje tivesse o celular para filmar quando eles pegaram a pedra e atingiu Estevão, quem seria crucificado não era Estevão, era eles que matou uma pessoa apedrejado, sem sequer roubar nem matar, só falar de Jesus. Mas só que a Bíblia diz que nossa geração é uma geração eleita. Por que eleita? Porque é uma geração que vai vir para fazer uma revolução, tanto em terra falando e através espiritualmente falando. Sabe o que faz com ele e com Estevão? Apedrejam, lança pedra nele, mata ele, porque através dele muitas pessoas foram enganadas. Talvez alguém chegue até dizer: fulano fez isso, e alguém apedreja, quando vai saber, era inocente, não fez nada. Alguém lançou uma mentira e as pessoas acreditaram. Tem pessoas que lançam a mentira que faz uma família morrer por inteiro. Porque a vontade do inimigo é me parar você,
Você que está aqui do meu lado, você que está sentado, você que está na porta, você do cabelo grande aí, você, a vontade do inimigo é que você não tem força de congregar, de vir à casa de Deus, de se consagrar, de se limpar as vestes, porque a vontade dele é que você se profunda no pecado, a vontade dele é que você se profunda no erro. A vontade dele é que você seja um dos tais no meio de uma multidão dos idolatras do erro. Mas você está sendo guardado, você está sendo protegido fora do meio do bolo, para não se contaminar. Mas tem pessoas que gostam de se contaminar, gostam de ir para o meio do bolo. Se Deus está tirando do meio do bolo, é porque você não nasceu para andar contaminado com mentiras. Porque tua mente é de Cristo, teu coração é de Cristo, você é de Cristo. E quando ele faz isso com Estevão, quando ele caminha agora à procura de matar e perseguir mais cristãos, e no caminho de Damasco, chegando lá em seu pensamento, ele dizia: vou matar, vou prender, vou fazer como fiz cá. Só que cá não era Pedro, não era Estevão, cá não era qualquer ser, cá era Jesus o Nazareno, o latão, o reluzente, o galão da Galileia, o dono da vitória, não era qualquer. E quando chega, a Bíblia conta que quando ele chega no caminho, um resplendor de luz tão grande encandeia a vista de Saulo. Saulo cai do cavalo já com o rosto no chão e não vê mais nada. Ele começa a tentar querer ver, não conseguia. Sabe por quê? O que faz pecar nem ao olhar, Deus, porque a vontade dele era ir ver e pegar no ato e julgar. Cristo cega, coloca as escamas no olho dele, fecha o olho dele. Já imaginou? Você acordar de manhã, seu olho não abrir, e não tem nem como sinal nenhum de cabelo, nada, ficar só a pele, e dizer: eu não estou vendo nada. E quando ele cai, a voz que ele escuta, que bate dentro dele, a palavra que ele ouviu foi o nome dele: Saulo, Saulo. Deus não chama ninguém com apelido, Deus chama pelo nome: Saulo, Saulo. E ele responde: sim, Senhor, quem és tu que fala comigo? Saulo, eu sou Jesus, que tu persegues. Saulo, eu acredito que, em algumas palavras fortes, Saulo, você tocou aonde não era para tocar, você feriu aonde não era para ferir, você fez aquilo que não era para ser feito, e agora vai ser julgado, vai passar pela moinha, você vai ser quebrado para saber com quem você está tocando. Significa, quem toca no ungido do Senhor, o Senhor fere, machuca, porque quem está tocando num dos seus pequenos, está tocando no próprio. Então nesta noite, Jesus está dizendo: alguém tem tentado te tocar, tem tentado te paralisar, no trabalho, na rua, na igreja, onde for. Lembra, tu és o rabisco da última colheita. Deus te escolheu como rabisco, porque sabia que tu sobreviveu à crise, sobreviveu às humilhações, e agora é tempo da colheita de Deus na tua vida. Satanás não quer que você colhe as promessas, mas desta noite eu estou profetizando. Eu não vim aqui brincar de ser crente, eu não vim aqui brincar de ser pastor, eu vim aqui dizer: aquele que te persegue será perseguido, aquele que disse mal de ti vai ver a verdade estampada e vai dizer: me perdoa, porque eu não sabia o que eu estava falando. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crêem.
Ninguém caminha sem sinal de Deus em sua vida. Ninguém prega sem sinal de Deus na tua vida. Ninguém ora sem sinal de Deus na tua vida. Ninguém profetiza sem sinal de Deus em sua vida. Oh, e a cantor e calabai. Então, levanta, Saulo, porque agora quem vai te levar sou eu. E diz a Bíblia que ele disse: eu vou dar ordenança. Sobe no cavalo, bota ele em cima, leva ele cego, sem nada. E no meio do caminho Deus vai lá e disse: levanta, levanta, Bernabé. Estou trazendo um varão aí que você vai cuidar, que você vai ensinar, que você vai doutrinar, que você vai mostrar para ele o que eu sou. Qual é o nome dele, Senhor? Eu quero cuidar. O nome dele é Saulo. Duro é que tu me pedes, um assassino, um matador de cristão, um homem que persegue a igreja. Esse que para mim é vaso escolhido. Você acha que o mundo queria você na igreja? Você acha que a sua família queria você na igreja? Você acha que os teus parentes queriam você na igreja? Por contrário, porque você não era para estar aí. As pessoas não aceitam o que você se tornou. As pessoas não entendem o que você mudou. As pessoas não entendem. As pessoas, muitas vezes eu chamo pastor Osiene, mas com ironia, por não aceitar o ministério que Deus deu. Chama de mim irmão Heraldo, por não aceitar o ministério que Deus deu. Mas a Bíblia diz: quem escolhe o homem e a mulher é Deus, Carla. E se Deus escolheu, e se Deus está moldando nós, é porque Deus tem um plano maior, que as pessoas de fora não acreditam que vai acontecer. Não é por acaso, não acontece por acaso. No meio de um povo, no meio de um rebanho, no meio da situação, Deus colocar vocês aqui. Não é por acaso Deus pegar rabisco da última colheita, os desacreditados, os que não são vistos, para começar a plantar na lavoura de Deus tudo de novo. Essa mensagem desta noite é para te despertar. Senhor, por quê? Porque eu tenho algo com Ele. Aí chega uma pessoa aqui que você não gosta, aí Deus fala: cuide dele, porque eu tenho algo com ele. Você sabia, irmão, quem prega na boca é aqueles que foram da boca? Você sabia que aquele que prega no hospital é aquele que já passou fase no hospital? Você sabia que aqueles que pregam na rua é aquele que viveu dormindo com um mendigo na rua, que tem coragem de ir lá e falar? Você sabia que a irmã Jalmira viveu no meio de um povo de assentamento, e Deus se levou para onde? Dentro do assentamento de novo, para pregar no meio do assentamento de novo. Deus tira e bota de volta. Deus para cada um tem um chamado. Senhor, esse não. Bernabé, eu sei que você vai ver muito defeito nele. Eu sei que muitos vão ver muitos defeitos em vocês, falha em vocês. Mas Deus conhece o coração e sabe que aí dentro do teu coração tem uma chama que não pode apagar. E cadê ele? Já está chegando na rua à direita, perto da tua casa. Aí eles descem do cavalo, despedem os soldados, e ele pega e começa agora a cuidar. Ele pergunta: onde estou?
Tu está na casa de um servo de Deus. Ele fala: quantos dias eu vou ficar cego? Não sei. E ele se converte na dor. Uma pessoa cega é pior do que uma pessoa surda e muda. Que o cego não sabe o que você vai dar de comida para ele, ou sobra ou resto de comida. Ou talvez, quer ver uma coisa? Se eu sair da minha casa com uma roupa, com uma manchinha aqui, ela fala: tira a roupa, está suja. E o cego, como vai andar? Como vai? Muitas vezes eu saio assim com a gravata do lado assim, torta. Vem cá, você não sabe ver não no espelho não? E eu estou enxergando. Imagine cego. Você consegue, Carla, dizer para alguém cego: você está bonito? Hã? Só que Bernabé usou estratégia. Saulo, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Talvez você fez coisas que realmente machucou o coração de Deus, mas Deus ainda tem um plano na tua vida. Sabe que Paulo fala: Saulo, eu quero ter experiência como vocês têm com Jesus. Eu quero orar como vocês oram. Mas eu não posso fazer nada por você, porque você está no período de teste de Deus com você. Tem muitos cristãos que estão no período de teste com Deus. Deus está provando, botando a prova, para ver se você vai negar, se vai desviar, se vai ficar preso do tigrinho. Deus quer saber como está a vida dessa pessoa. Preso. Deus quer saber, porque quando o óleo descer na cabeça, alguém não dizia assim: ungiu, separou, mas não parou de mentir, não parou de fazer coisa errada, ainda trai a esposa, trai o marido, apronta. A unção de Deus não é para qualquer pessoa, é para quem se reserva e santifica a sua vida. Deus não quer saber quem Ele quer usar. Ele quer saber se o seu coração está disposto a abrir mão do pecado para viver para Ele. O que eu faço? Continua. Ele disse para mim: por que tu me persegues? Eu não conhecia. Deixa ele. Aí o Senhor fala agora: Saulo, Bernabé, levanta, bote a mão na cabeça dele e ora como sinal de mãos. E quando ele ora, as escamas dos seus olhos foram abertos. Jesus está dizendo para alguém aqui: se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Se você não quer fazer como Deus está mandando você fazer, Deus vai te moldar, te apertar, para chegar o que Ele quer fazer na sua vida. Eu não me preocupo o tempo que Deus vai tratar de vocês, 10 anos, 8 anos, 9 anos. Eu só quero que Deus trate, honre, separa, que sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, para quando for pregar numa praça como essa, subir num palco como esse aí, nesse campo de futebol, e pregar de Jesus, alguém vai dizer assim: homem de Deus, conheço a história dele, sempre deu exemplo. O homem usado por Deus não é aquele que vai em cima do palco, treme as pernas, porque alguém lá embaixo sabe o teu passado e sabe que você não mudou. Jesus está dizendo: santifique, se separa,
santifique. Tem hora de aglomeração, aglomerar todo mundo, mas tem hora de sair da aglomeração. Tem hora que é preciso tirar alguém da companhia da gente que está sendo chamichuga, sugando a sua bênção. Tem hora que é preciso você, epa, fulano, se vir para minha casa é só falar coisa de Deus. Porque tem pessoas que ele vem com um sapatinho de algodão, devagarzinho. Depois ele faz acampamento. E para você sair vai dar trabalho. Vamos um pouquinho para terminar. E quando os olhos dele abertos, o que ele fala? Bernabé, me leve até Pedro. Bernabé, eu quero conversar com Pedro. Eu tive ele nas minhas mãos, prendi ele, mas ele foi solto. Disseram que o anjo abriu a porta do cárcere. Eu quero dizer para ele que eu me converti a Deus. Me leve lá. E quando ele chega lá, e as pessoas não viram o seu rosto, que estava com a túnica na cabeça, escondendo. Mas quando ele remove a sua túnica, o discípulo começa a dizer: assassino, matou Estevão, apredejou em praça pública, e ele não mentiu. Você é um assassino. O que tu faz em nosso meio, você merece ser morto. Aí ele disse: meus irmãos, é difícil essa palavra, meus irmãos, me escutais pela apenas um minuto o que eu vou falar. E eles param. Quando eu ia para matar os cristãos lá no batismo, eu ouvi uma voz do céu me dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E quando eu ouvi esta voz e disse: quem és tu que fala comigo, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus que me persegue. Pedro olha e disse: repete, eu sou Jesus e que tu me persegues. Fiquei cego, fui para a casa de Bernabé, e lá eu encontrei o caminho de volta para casa, e vim me humilhar diante de vós, dizer que vocês não me evangelizaram, mas o próprio Jesus me evangelizou, e eu tenho uma missão a cumprir: levar Jesus para aqueles que ainda não sabem quem Ele é, como eu sei o que Ele é na minha vida. Por isso, quando uma pessoa se converte, que vem das drogas, a vontade dele é pregar. Ele tem pressa. Ele tem pressa. A vontade dele é falar de Jesus, porque ele veio do lugar onde muitos não queriam ir lá. Você que está de pé, vigiai para que não caia, porque quem cai, é difícil voltar. As escamas voltam a tampar os olhos, mas Cristo está dizendo: eu estou removendo as escamas no mundo carnal, para que tu possa ver que eu estou falando com a igreja, despertando a igreja, levantando a igreja, dizendo para alguém: do que você sentar para bater papo disso, daquilo, que você venha amar o ministério da palavra, que você venha evangelizar, pregar para o teu vizinho, para a tua vizinha, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu marido, para você, para o teu filho, porque Jesus está voltando e Ele está às portas ali chamando pelo seu nome. O seu nome. E quando eles começam a conversar, pastora, Paulo pede um tempo da reunião e fala: deixa eu conversar com ele em particular. E ele sai para a beira do Jordão e eles começam a conversar dizendo: me conte toda a verdade, como aconteceu. E ele falou: quando o diabo me usou e conseguiu as pessoas matar Estevão, eu tive um decreto para matar o resto dos cristãos e prender você. Mas quando eu fui, ele foi primeiro, e ele falou comigo, e eu estou aqui. Agora olhe para mim, Pedro, me ensina-me. Eu não conheço Jesus como você conhece. Eu só ouvi a voz dele. Você sentou com ele. Olha para mim, Sandra.
Você comeu na mesa com ele. Você viu coxo andar com ele. Cego enxergar com ele. Eu só ouvi falar. Mas se você me ensinar o que você aprendeu com ele, eu vou pregar onde passar. Tudo que você me falar. Me fale o que é perdoar e ser perdoado. Me fale o que é não partir do pão como ele fazia. Fale como que é, Pedro, ser irmão em Cristo. E Pedro disse: quando tu chegar no lugar, Saulo, dá a paz do Senhor. E aquele que te responder, porque tem a paz para lhe dar. E aquele que não responder, porque não tem a paz, mas você deu a paz continua com você. Porque você agora não é mais um distanciado de Cristo. Agora você é discípulo de Cristo. Ele disse: não quero que me chame mais por esse nome. Eu quero que me chame eu de Paulo, o menor dos discípulos, o menor da casa. E outra coisa, eu não quero estar com vocês. O Senhor não me chamou para andar englomerado como vocês andam junto. Eu quero ir para mais longe. Para onde tu quer ir? Eu quero ir para a asa menor, a asa maior. Eu quero atravessar a Macedônia. E quero pregar para os romanos sobre Jesus. Eu quero pregar aonde vocês não podem ir. Como eu sou romano, eu consigo entrar e sair do lugar. Então tá bom. Ele voltou para a reunião e fala: meus irmãos, Pedro dizendo: meus irmãos, recebais Paulo como nosso irmão em Cristo. Porque quem evangelizou ele não foi nós, mas o próprio Deus. E ele disse na tua palavra: deixa vir a mim, e não lance fora todos aqueles que vêm até a mim. Se fosse por pessoas que falou mal de você, você nem entrava dentro dessa igreja. Mas Cristo disse: deixa vir a mim, porque deles eu cuido. Deixa vir a mim. Deixa eu vir a mim, todos. E ele chamou no meio, colocou ele e abençoou. E o Senhor deu a ordenança: separa Paulo e Pedro para a obra missionária. E Bernabé cumpriu. Quem nós vamos separar para a obra missionária, se nossa mente está tão focada nas coisas terrenas desse mundo? Hoje Deus quer separar. Hoje Deus quer separar. Se você for ler mais um pouquinho, você vai ver lá que os discípulos jejuavam, oravam, e quando ia conversar com os magistrados, com os doutores da lei, ia em jejum, para que o inimigo não possa se apoderar nas palavras que vai ser dita. Você não pode falar com alguém que é superior a você sem jejuar, porque o inimigo, ele arma estratégias para tirar as palavras que você quer falar e falar totalmente diferente. Então, jejua, consagre, para nós ir para casa. Paulo só esperava essa palavra: levanta. Aí ele sai dali. Quando ele sai dali daquela reunião, a igreja fica turbada. Felipe, André e os demais irmãos começam a dizer: como pode, Pedro, o cabeça da liderança, apoiar um assassino?
Como pode você apoiar Fábio? Quem era Fábio antes? Como pode deixar ele ir para a igreja? Como pode apoiar Alisson? Apoiar Sandro? Como pode? Mas a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, é arrancada sobre nós a capa do pecado, e nosso corpo, ele é transladado um corpo novo, um corpo resplandecente. Amém? Qual foi essa palavra, né? Então, se eu hoje fosse separar o seu cunhado, o nome dele é? Breno? Alguém falaria assim: logo ele. Está toda a vida toda errada, logo ele. Porque as pessoas sabem quem Deus quer separar, quem Deus quer levantar. Você acha que a minha unção de presbitério foi assim, fogos na rua? Não. A unção de missionária pastorina foi fogos na rua? Não foi assim não. Nós fomos os sobreviventes quando não tinha ninguém para ficar na obra. Aí nos ungiram por necessidade da obra, ungiram. Porque não tem outro, é você. Então, quando o ministério de alguém está passando por essa turbulência, não julga não. Ore. Porque através da oração, Deus vai fazer esse ministério crescer para a esquerda, para a direita, para frente. Porque o foco da gente é crescimento. Vamos colocar de pé nesta noite. Boa foi esta palavra que Deus falou comigo, com você, né? Falou com você essa palavra? Falou com você? Jogador de bola, falou com você? Certinho? Pronto. Agora só espere o tempo de Deus estar honrando no coração de vocês. Amanhã